Saúdo a todos que me ouvem com a paz do Senhor. O meu intento é que você seja muito abençoado por esta mensagem que trarei nesse instante. Mas antes quero ler um texto que encontra-se em Mateus capítulo 2, verso 6, apenas a parte B, que profere o seguinte: De ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Como é nosso costume, vou dar um tema a esta mensagem: os dois reis de Belém. No Evangelho escrito por Mateus, conhecido como o livro da transição do Antigo Testamento para o Novo, encontramos esse importante judeu fazendo alusão a uma profecia proferida pelo profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, que expressa: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Logicamente, os que leem a Bíblia sabem que o texto faz referência à pessoa do Messias, o seu Jesus Cristo, pois foi intuito de Mateus conduzir o povo judeu às profecias que apontavam para o surgimento de Cristo, o Senhor. E Mateus demonstrou isso de forma magistral, registrando inclusive várias profecias e seus fiéis cumprimentos na pessoa de Jesus Cristo. Notem que até a cidade do nascimento do Messias foi citada, a mesma localidade onde nasceu outro grande rei, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi era natural de Belém. Eis um texto que aclara o que estou dizendo. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. 1 Samuel 17, verso 12. E Jesus nasceu também nessa cidade. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, verso 11. Assim, podemos afirmar com segurança escriturística que de Belém saíram os dois maiores reis de Israel, o rei Davi, filho de Jessé, e o Senhor Jesus Cristo, filho de Deus. É claro que não dá para comparar o reino de Davi com o reino do Messias, o Cristo, por algumas razões, pois Davi teve um reino exclusivamente humano, enquanto que o reinado de Cristo é espiritual e não político, pelo menos por enquanto. Davi, tempos antes de iniciar o seu reinado, enfrentou um grande guerreiro daquela época, um homem praticamente imbatível, o gigante Golias de Gate, e o venceu usando como arma a sua funda. 1 Samuel 17, versos 49 a 51. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo, logo no início de seu ministério terreno, enfrentou o maior oponente de Deus, o diabo, usando como arma a palavra de Deus. Satanás levantou-se contra ele, mas Jesus o venceu fácil, simplesmente dizendo: está escrito e está escrito, conforme Mateus 4, verso 4, 7 e 10. O texto prossegue: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Verso 11. Glória a Deus. Davi também foi muito lembrado por suas muitas campanhas militares, principalmente contra os filisteus. Sim, pela mão de Davi, o Senhor deu expressivas vitórias a Israel. 1 Samuel 18, verso 6, 27, e 19, versos 5 e 8, e 23, verso 5. E olha que nessas batalhas contra os filisteus, Davi nem era rei ainda. Jesus, em seu curto ministério, enfrentou muitas batalhas espirituais, pois Satanás, através de seus agentes, os demônios, apossou-se de centenas de pessoas. Porém, o Rei da Glória, o Senhor Jesus, expulsava todos eles pelo poder de sua palavra. Só para citar um texto: e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Marcos 1, 34, parte B. Que poder extraordinário! Eu poderia fazer uso de muitos eventos com suas respectivas citações dos textos, comparando o reinado de Davi com o ministério terreno de Cristo, mas o espaço aqui não nos permite. Porém, apesar de Davi ter sido um grande homem de Deus, cometeu grandes erros durante o seu profícuo reinado. Lembra-se do caso dele com Batseba, a mulher de Urias? Pois é, esse foi o seu maior fracasso. Ele arrependeu-se, confessou e Deus o perdoou. 2 Samuel 12, verso 13 e Salmo 51. Mas, sem dúvida,
Nenhum rei da dinastia de Davi foi semelhante a ele. Corajoso, guerreiro, amigo, adorador, músico e um homem de coração quebrantado. Davi foi tudo isso. Irmãos, irmãs, amigos. O Senhor Jesus Cristo foi perfeito em todos os sentidos. Ele jamais pecou. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Jesus é incomparável e o Rei da Glória. Salmo 24, verso 7 a 10.